Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. 1º de maio, Dia do Trabalho. A data comemora a luta histórica por melhores condições de trabalho. Ao longo dos anos, a forma vem mudando e muito. A internet trouxe novidades e novas possibilidades, mas será que podemos falar em avanços ou retrocessos? Bem, para conversar sobre esse tema tão importante para toda a sociedade, nós convidamos a presidenta da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, presidenta. Então, 1º de maio, qual o simbolismo, a importância dessa data? Bem, essa data, ela marca um simbolismo impressionante para o direito do trabalho e o direito das sociedades, de uma forma geral. E é uma data que nasceu como reivindicativa de direitos. Sim. Houve uma greve, um movimento muito grande em Chicago, em 1886, contra as condições de trabalho naquela época, que basicamente era uma jornada extenuante de trabalho, 14, 16 horas. Então, ali se começou esse movimento, e foi um movimento que teve bombas explodindo, muitas pessoas mortas, policiais e grevistas, mas ele foi um grande marco reivindicativo para a luta dos trabalhadores daquela época. Mas no Brasil, no início, lá em 1906, quando essa data ela é firmada, o 1º de maio, como Dia do Trabalho, ele fez essa alusão aos mártires do trabalho, fazendo esse reconhecimento dessa luta dos trabalhadores americanos de Chicago. Mas na época de Vargas, já em 1930 e 1940 especificamente também, com a vinda da CLT, ele coopta essa reivindicação, mas já tratando como uma confraternização universal dos trabalhadores. Então, retira esse lado reivindicativo desse dia tão marcante. E ao longo dos anos, a gente vai observar que vai se perdendo esse caráter de reivindicação. Tanto é que, hoje em dia, os movimentos sindicais não conseguem mais arregimentar pessoas para o 1º de maio e para a celebração do trabalho ou da própria luta operária. Então, houve um grande movimento e uma distinção ao longo do tempo da realidade do trabalho daquela época, do porquê existiu esse 1º de maio e hoje. Perfeito. Num passado relativamente recente, a gente percebeu um enfraquecimento exatamente da questão dos sindicatos, né? Do sindicalismo, enfim, muitas vezes, enfim, críticas que não vou aqui entrar no mérito. Mas o que isso traz para o trabalhador, o enfraquecimento de um sindicato? Porque quando a gente fala de trabalho, nós não podemos falar de forma individualizada, em pessoas que trabalham. A gente sempre tem que falar no coletivo, porque as lutas pela melhoria das condições sociais e de trabalho, ela é sempre coletiva. Uma pessoa só não é capaz de mudar uma realidade produtiva. É só uma massa de pessoas. Então, os sindicatos, eles surgem na era da Revolução Industrial justamente para fazer a arregimentação de pessoas naquele sentido de cooperação e solidariedade para aí sim lutarem juntas para uma melhoria de condição social. E sempre foi assim desde o início. O grande problema é que quando nós tivemos a entrada da CLT em vigor, lá em 1943, nós pegamos toda a parte sindical já com uma outra leitura. A questão sindical no Brasil, ela veio para justamente abafar lutas espontâneas e voluntárias de trabalhadores. É por isso que a CLT, ela tem uma série de regras de como se cria sindicato, o tamanho de uma diretoria de sindicato, o que pode ou não um sindicato fazer. Então, o sindicato, na verdade, e ele tinha as contribuições e imposições de cobranças dos trabalhadores. Então, o nosso sindicalismo, ele nasce de forma espontânea, mas ele foi regrado de uma forma que o Estado tinha o domínio. Então, o Estado tendo o domínio do sindicato, ele acaba tendo o domínio do próprio movimento sindical. E apesar de nos anos 80 a gente ter lideranças no ABC Paulista, por exemplo, o próprio presidente Lula, ele foi um grande líder sindical na década de 80, a gente teve um período no Brasil em que os movimentos sindicais tiveram um fôlego novo. Mas o que se viu é que, com a diminuição e a estigmatização do próprio emprego, que a gente pode dizer, o movimento sindical ele perde a força porque ele perde a própria expressão da luta. Então, esse é o grande drama que a gente pode dizer que vive o movimento sindical hoje. E também
com as novas decisões que estamos tendo, principalmente vindas do Supremo Tribunal Federal, a respeito do que é uma relação de trabalho, também você acaba inviabilizando os sindicatos, porque você não sabe qual é a colaboração entre pessoas, quem são essas pessoas que vão estar unidas em um determinado sindicato. Então, quando o Supremo, por exemplo, disse que você pode terceirizar irrestritamente, ele também está dizendo que não existe mais categorias tão específicas, né? Ou responsável por aquele trabalhador, para né? você ter a fraternidade entre elas e a solidariedade entre elas, para reivindicarem alguma coisa própria delas, sim, entendeu? É uma gama muito difusa de pessoas que não têm interesses comuns, porque é isso que forma uma categoria, um movimento. Interesses em comum, você perde esse laço de fraternidade e um laço de conexão de interesses. Então, é isso que a gente está vivenciando hoje, sabe? Perfeito. E quando a gente fala de CLT, né? Você falou muito aí de CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Qual a importância da CLT para o trabalhador? A CLT, na verdade, ela vai regrar o contrato de trabalho formalizado no Brasil. E é importante dizer, não só a CLT, a própria Constituição Federal, no artigo 7º, ela vai dispor de uma série de direitos dos trabalhadores que são para trabalhadores que tenham este vínculo formal. Ali, o 13º, o salário mínimo, horas extras, o adicional noturno, o próprio fundo de garantia. Tudo isso, a própria Constituição, no artigo 7º, está disciplinando o que é direito. A CLT, na verdade, apesar dela ser anterior à Constituição da República, ela que vai traçar como se paga férias, como se paga e qual data o 13º, como você afere uma hora extra para um trabalhador que não seja um trabalhador comum, mas um trabalhador de uma categoria diferenciada, uma telefonista, ou um digitador, ou algum outro trabalho, trabalhadores de minas de subsolo. Então, a CLT, ela vai trazer disposições específicas sobre o trabalho humano no país. Então, ela fala que tem que ter a carteira assinada, como que se assina uma carteira, como que você coloca nos registros dos empregados, o salário que ele ganha, a formalidade necessária para desenvolver determinado tipo de atividade. Então, a CLT ela é importante porque ela é o arcabouço hoje legislativo de todos os direitos, porque está reunindo até legislações esparsas nela para identificar que aquela pessoa ela tem, por exemplo, a segurança de um trabalho formalizado e até a segurança para a própria previdência social. Sim. Né? Então, a CLT ela é importante. E o trabalho remunerado no Brasil, ele é, em síntese e em essência, o emprego. Então, quando se fala em emprego, a gente está falando de contrato de trabalho regido pela CLT. Ao passo que quando você tem atividades informais, autônomos, plataformizados, você não tem um vínculo estabelecido de emprego, você tem uma relação de trabalho, mas que agora também está sendo mitigada, até a conceituação disso, porque o Supremo, no tema 725, quando ele falou da terceirização, ele também disse que no Brasil é possível qualquer atividade produtiva e sob qualquer organização produtiva de trabalho. Então, hoje, a grande preocupação dos juristas vai até onde o alcance dessa expressão? Então, organização produtiva de atividades. Quer dizer, então, que o emprego formal, este emprego, ele é alternativo? Porque até 10 anos atrás, essa era a essência do trabalho no país. E você tinha isso como regra. Você sempre vai ser empregado, salvo determinadas condições de autonomia. Porque o que marca uma relação de emprego são 4 coisas. Onerosidade, então você tem que receber pelo que você faz. Não pessoalidade, é só você que faz determinada tarefa, você não pode ser substituído por ninguém. E você tem o marco da não eventualidade, a pessoalidade, a não eventualidade. Então você está sempre tendo que ir trabalhar, então você tem meta para cumprir. E a subordinação. A subordinação, a gente pode dizer que é o marco caracterizador e diferenciador das várias relações trabalhistas existentes. Porque você pode ter o autônomo, o eventual, mas qual é a característica disso e do emprego em relação a elas? Quando você está subordinado, você cumpre ordem, tempo, você é um empregado subordinado. Então, você vai ter uma subordinação econômica, você vai ter uma subordinação jurídica. Quando você é um autônomo, você é um eventual, você não tem, você trabalha por sua conta.
Sim. Então, mas esse liame é muito tênue em determinadas situações. Agora, você não pode generalizar como, aí é uma crítica às decisões do Supremo de hoje em dia, é que toda e qualquer relação, ela pode se dar sob o manto da autonomia, porque não é verdade. O que a gente tem que analisar é o contrato realidade, é o que acontece nos fatos da vida real. No dia a dia então, mesmo. eu posso até te contratar como autônoma. Você vai até ser PJ, você vai ser uma microempreendedora individual. Mas a minha relação com você não é de autonomia. Você não pode chegar a hora que você quiser, você não pode escolher o trabalho que você quer. Não, você tem uma regra empresarial a cumprir. Então, esse é o grande drama. E quem decide isso é sempre a Justiça do Trabalho, no nosso entender, e no entender da Constituição Federal também. Mas até isso está sendo mitigado hoje em dia. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a presidenta da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza. Presidenta, nós falávamos aqui sobre a importância do Dia do Trabalho, né, que veio fruto de muita guerra, de muito esforço, até mesmo de mortes, enfim. Se a gente for olhar a realidade do trabalho hoje, o que vem mudando? Na verdade, o que a gente está observando, isso... Juristas, doutrinadores e sociólogos, antropólogos estão fazendo pesquisas nesse sentido, é que o sentido da centralidade do trabalho para as pessoas, de uma forma geral, principalmente para os mais jovens, mudou. Sim. Então, a percepção sobre o emprego seletista hoje não é mais um desejo do jovem. Antes, os nossos avós, os nossos pais... Queríamos um pouco mais de estabilidade, carteira assinada, direitos reconhecidos. Hoje, o empreendedorismo, essa necessidade da meritocracia, você fazer as coisas por si próprio, sem muitas travas de horário, patrões... Isso é uma realidade hoje. Talvez com as novas tecnologias, talvez com a entrada de redes sociais, isso mudou a percepção das pessoas em relação à vida, de uma forma geral. E o trabalho faz parte da vida. Então, o que a gente está observando é o que a gente chama no direito de uma estigmatização deste trabalho assalariado. A gente observa, inclusive, que... Eu estava lendo uma reportagem esses dias, que crianças... xingando umas às outras, seu pai é CLT. Como se isso fosse realmente um grande problema. Sim. Então, isso era impensável há 10 anos atrás, sim. há 20, 30 anos atrás. O sonho de todas as pessoas era estarem num emprego de 20 anos, fazer carreira, planos de cargos e salários. Isso era um sonho. Hoje não mais. Sim. Então... Nós não sabemos para onde vai o emprego, a gente não sabe ainda como vai ser esse novo mundo do trabalho. Qual é o futuro do trabalho? Não sabemos. Nós temos a tecnologia mudando absolutamente tudo. Eu não falo aqui apenas da automação, como a gente viu lá na década de 70, 80, máquinas substituindo pessoas. Isso aconteceu. E a nossa Constituição, inclusive, ela tem um dispositivo no artigo 7º protegendo o emprego contra a automação. Mas o que é a automação? É a substituição do homem por uma máquina. A gente vê isso até no campo. Antigamente, você precisava de 2.000 pessoas numa faixa para colher feijão, por exemplo, numa safra. Hoje, uma máquina mandou mais de 500 pessoas embora. Uma máquina. Então, há uma mudança com a automação. E isso é protegido pela Constituição Federal. O problema que a gente está agora não é esse. É que a tecnologia, ela vem como uma ferramenta para interpor o homem e o tomador do seu serviço. Então, a gente pega o exemplo de uma Uber, de entregadores motociclistas, por exemplo. Ele não sabe quem é seu patrão. Ele faz todo o vínculo de trabalho dele por um aplicativo. Sim. Ele é mensurado por clientes e pelo aplicativo. Então, ele não sabe se ele está estável naquele ambiente de trabalho. Porque se vários clientes forem lá dando notas para ele, ele é afastado. Então,
Há uma instabilidade também, há uma busca pela melhor remuneração, uma espécie de ninguém controla o meu horário, mas é uma falsa impressão. Porque, voltando aos motoristas, por exemplo, principalmente os motofretistas, eles estão trabalhando 10, 12, 14 horas, às vezes para receber R$2.000, 2 salários mínimos. E se você pensar, quando o direito do trabalho surgiu, aqueles operários lá de Chicago, eles também trabalhavam 14, 12 horas. E as reivindicações todas que culminaram no Dia do Trabalho foram justamente a exploração que hoje a gente vê em diversos ambientes de trabalho, mas as pessoas não têm mais um emprego formal que a gente estava falando aqui, seletista. Elas são consideradas autônomas, elas são consideradas, quando não tem uma relação muito bem estabelecida, informais. Então, essas pessoas estão trabalhando muito, então elas estão precarizadas, com uma exploração do seu trabalho, mas elas vão gritar para quem? Elas vão reivindicar o quê? Então, a gente vê o mundo do trabalho com uma transformação tão grande, a legislação não consegue acompanhar, mas nem as nossas mentes, juristas, sociólogos, a gente não está conseguindo. Talvez as redes sociais entraram no nosso universo de vida de uma forma tão marcante que a gente ainda não sabe o que uma inteligência artificial, por exemplo, pode impactar o mundo do trabalho. Vai substituir pessoas, vai substituir empregos, profissões vão acabar com a inteligência artificial? A gente também não sabe. Então, a gente não tem mais o alcance que tínhamos dessas conexões todas que o trabalho promove. Hoje nós não sabemos disso. O que a gente sabe é que o mundo do trabalho, do jeito que a gente está vivendo hoje, ele está causando adoecimentos, principalmente adoecimentos mentais. As pessoas estão mais ansiosas, elas estão mais deprimidas. Então, a gente não sabe qual é esse futuro do trabalho. Perfeito, né? perfeito. E aí, são vários questionamentos, né? Por exemplo, como que a Justiça do Trabalho vai acompanhar isso? Por exemplo, vamos pegar um caso concreto, né? De um entregador de aplicativo, que a gente vê a precarização total do trabalho desse cidadão, que não tem garantia nenhuma, que se ele for atropelado, se ele se machucar, ele não vai ter a quem recorrer, né? Como você falou, trabalha horas, não tem um ponto sequer para descansar, para, sei lá, carregar o celular deles, né? Coisas mínimas que eles pedem, né? Quando isso chega à Justiça do Trabalho, complicado você analisar isso. Exatamente, complicado. Porque hoje nós temos diversas ações no Ministério Público do Trabalho, né, com os nossos procuradores, que questionaram essa contratação por essas plataformas. E a Justiça do Trabalho, ela é o fórum adequado para esse tipo de debate. Então, o que o Ministério Público fez? Ele ajuizou diversas ações coletivas contra várias dessas, hoje, plataformas, Uber para motoristas, né, de transporte de pessoas e ainda para os motofretistas, discutindo justamente isso. Como é a contratação? Como é o vínculo? Há ou não há subordinação real? Então, nós identificamos nas nossas investigações que haveria, pela própria forma de se aderir a este contrato. Porque todos esses contratos são de adesão. Você adere a toda a normativa que a plataforma disponibiliza para você. E aí tem horários a cumprir? Não horários a cumprir, mas eles têm metas. Ok. Você não pode simplesmente trabalhar só segunda-feira durante 2 horas, lá na quinta eu volto a trabalhar. Não. Entendi. Toda hora o aplicativo vai estar lá. Por que você não está aqui? Por que você não está aqui? Então, assim, é uma forma hoje de contenção de pessoas para essa inatividade. Na verdade, você não é senhor do seu tempo. Não. Porque tem olhos ali, entendeu? Olheiros ali. Então, esse que é o grande problema. Então, nós levamos essas coisas todas à justiça, levamos esses pormenores, mas a gente teve sucesso em algumas dessas ações, em outras não. Sim. E agora, o Supremo Tribunal Federal, ele está com uma ação específica para tratar sobre essas questões dos aplicativos. Lá, sim, já foi feita, inclusive, uma audiência pública, o ministro Fachin, o relator desse processo, ouviu as pessoas, ouviram juristas, e ele ouviu, inclusive, os trabalhadores de aplicativo, que falaram com ele, eu não tenho tempo para a minha vida, eu não tenho tempo para a minha família, porque eu tenho que correr pela cidade para fazer entregas. Ainda é maltratado, né? Por todo mundo. Exatamente, e ganho pouco.
e não tem a proteção social. Esse que é o grande problema. Sim. Porque eles vão ficar inválidos se começarem a ter acidentes e os acidentes estão aumentando. Então, você vai precisar da Seguridade Social. Mas quem vai contribuir para essa Seguridade Social? Quem contribui é uma parcela muito pequena da população economicamente ativa, né? Informais, a gente pode dizer autônomos, MEIs, também têm que contribuir, mas de fato não estão contribuindo. Então é um grande problema. Sim, com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a presidenta da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Adriana Augusta de Moura Souza. Presidenta, tanta coisa importante que a gente conversou e tanto ainda a conversar, né, sobre o trabalho, que é um setor da nossa vida que é extremamente importante, né? A pessoa que não tem trabalho, que não tem emprego, que não tem o seu salário ali, enfim, para comprar o alimento para sua família, é realmente algo muito triste. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê, como a gente falou, uma precarização total, como se só tivesse essas duas extremidades, né? Como se a gente não tivesse o meio termo. E eu queria pontuar a questão do trabalho da mulher, que a gente ainda sabe que há uma sobrecarga, inevitavelmente, por mais que alguns queiram negar, isso é inegável, né? Tem a questão do trabalho da terceira jornada, enfim, e as mulheres continuam ganhando menos, mesmo exercendo os mesmos papéis que os homens? Sim, infelizmente isso é uma realidade. O último relatório do IBGE, ele é de 2023, mas que ele traça essas desigualdades de gênero, principalmente no mercado de trabalho, ele demonstra isso, que as mulheres sempre estão ganhando menos do que os homens. Melhorou um pouquinho ao longo de 10 anos, mas elas ainda continuam ganhando 60%, 70% do que um homem branco adulto ganha. Então, isso é uma realidade. Para as mulheres negras é até muito pior, né? Sempre trabalhando em empregos precarizados, mas mesmo quando elas trabalham em empregos iguais aos homens, elas têm um déficit de salário substancial. Isso é uma grande realidade. Existe na nossa Constituição um artigo dispondo justamente sobre a proteção da igualdade de oportunidades para as pessoas. Então, isso é um princípio constitucional. E o Brasil, ele precisa buscar a concretização disso. O Brasil é signatário, por exemplo, de duas convenções da Organização Internacional do Trabalho, a 110 e a 111, que vai dizer justamente sobre a questão da igualação e equiparação entre o sexo e os gêneros, e principalmente em relação ao salário. O que o Brasil fez, e é uma situação que ele precisava, de fato, fazer concretude desses princípios, dessas convenções internacionais, é estabelecer uma lei, ela foi publicada em 2023, para traçar um monte de diretrizes de como buscar e como dar transparência à igualdade de salários. Mas o que acabou acontecendo? Duas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas no Supremo, uma delas pelo Partido Novo, a outra pela Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, dizendo que essas leis, em alguns dispositivos, seriam inconstitucionais justamente porque visa desnivelar uma igualdade possivelmente, eventualmente já existente. Então, quer dizer, a gente está vendo a realidade, nós duas somos mulheres, a gente percebe como é a jornada feminina, né? E sabemos que há, sim, um problema salarial existente em todas as faixas etárias, em todas as atividades econômicas. E ainda você tem uma discussão a respeito das ações afirmativas legalmente estabelecidas, tentando trazer transparência, fiscalização, como fiscalizar. Então, assim, esse é um grande problema. Assim como é um grande problema também a gente verificar que nós temos desigualdades profundas no país, não só em relação a gênero e sexo, mas em relação à idade. Nós ainda temos trabalho infantil, a gente tem trabalho doméstico escravo, trabalho escravo, em pleno século XXI. Então, a gente ainda observa uma desigualdade imensa no nosso país. E nós temos comandos
constitucionais, está lá como objetivo do nosso Estado Democrático de Direito, que é justamente você tentar aplacar a desigualdade, tanto regional como essa desigualdade entre homens e mulheres, entre as pessoas, entre trabalhadores, de forma geral. Então isso é um comando para as instituições, para a sociedade. Então, não só a desigualdade entre homens e mulheres, mas essa desigualdade que graça nesse país, porque a gente vem de um legado de escravidão. Sim. Nós abolimos a escravatura, mas deixamos os escravizados à própria sorte. Não tivemos políticas públicas para essas pessoas. Então, a gente tem que entender o contexto histórico do nosso país para entendermos a realidade hoje. Com certeza. E como nós vamos avançar. Sabe? Então, perfeito. É dentro desse caminho que a gente precisa construir esse ideal do trabalho. Tem que ser um trabalho digno, como a própria OIT fala, a ONU fala, trabalho decente, né? Trabalho sustentável. É dentro desses princípios que a gente precisa olhar o trabalho com dignidade para todo mundo. Porque o que a gente quer é isso, que as pessoas trabalhem com dignidade. Com certeza. E assim, só para finalizar, existem muitas pessoas adoecendo por conta do trabalho. Com certeza, porque com jornadas extenuantes, com metas impossíveis, né, de produtividade, porque as empresas querem produtividade e a pessoa incute isso como mantra de vida, mas a gente não consegue chegar a essa produtividade tão grande, porque quanto mais você alcança a meta, vem uma outra no mês seguinte, no momento seguinte, aumentando a sua meta de produção. Então, vamos parar onde? Todo mundo no hospital, porque está todo mundo doente. Com certeza. E aí, também, só para finalizar, aí entra o trabalho do Ministério Público do Trabalho, né? O papel do Ministério Público, a importância do Ministério Público do Trabalho. Exatamente, porque ele visa investigar essas questões todas relacionadas ao trabalho humano. Ele vai analisar as suas condições de trabalho, como o trabalho é desenvolvido, e se essa meta de produção ela é abusiva ou não, se está havendo uma indignidade geral na forma de prestação de serviço por alguém. Então é isso, a gente trabalha com humanidade. É isso que a gente investiga. Se as relações laborais, elas estão dentro, claro, da legislação aplicada, mas acima de tudo, se aquela pessoa está prestando para alguém um trabalho com dignidade, que a sua dignidade não está sendo ferida. Perfeito. Porque você tem que olhar para o outro do jeito que você quer ser tratado. Então, você tem que tratar o outro da mesma forma. Então, basicamente, se eu fosse para resumir, é isso. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Vida longa aí ao Ministério do Trabalho. Obrigada. Muito obrigada, viu? Ministério Público do Trabalho. E é isso, olha... O Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.